Salve, galera! Então, continuando nossos estudos sobre biodiversidade, agora no reino das plantas, né? Nós temos, na primeira semana de outubro, a gente iniciou os estudos sobre diversidade biológica no reino das plantas, e agora temos também uma sequência, depois de briófitas, para pteridófitas. Vou fazer uma breve revisãozinha aqui do que a gente viu semana passada, para a gente já entrar no ponto dessa semana. Então, a gente já conversou bastante a respeito disso, e a biodiversidade no planeta é imensa. Quando a gente pensa nos organismos que a gente vê, a gente já sabe que isso é muito grande, mas quando consideramos seres microscópicos, então esses seres microscópicos, eles são a grande maioria dos seres vivos. Então, é algo assim, para a maioria de nós, inimaginável. Então, desde que surgiu a vida na Terra, acredita-se que nos mares, né, houve um processo evolutivo de surgimento de novas características. E o surgimento das plantas ocorreu há muito tempo, né, a partir da evolução de algas, acredita-se. E esse surgimento das plantas proporcionou também o desenvolvimento dos grandes animais. Aí você fala, mas por que esses grandes animais estão relacionados ao desenvolvimento das plantas? Porque eles comem plantas? Não necessariamente por isso, mas principalmente porque elas passaram a gerar um ambiente, um habitat adequado, principalmente se a gente for falar de animais terrestres, né? Claro que no mar, aí a gente tem uma outra situação. Quando a gente pensa aqui num iridograma, aqui num cladograma, alguns têm muita dificuldade de avaliar o cladograma. E basicamente o que acontece? Quanto mais abaixo está nesse cladograma, a gente está falando de tempos mais antigos. Quanto mais acima, mais próximo da atualidade. Essa representação é de algo em torno de 450 milhões de anos, então desde o surgimento das primeiras plantas vasculares, né? Então até surgir as coníferas, né? Os ginkgos, que hoje a gente tem como representante só o ginkgo biloba, até as periospermes aqui, né? As gimnospermas, para chegar por último nas nossas dicotiledôneas e monocotiledôneas, que são as plantas com flor, né? E que produzem, né, a partir dessa flor, a semente protegida por um fruto. Então, basicamente, a gente divide as plantas em quatro grandes grupos. Então, a gente comentou um pouquinho, um vídeo que eu passei para vocês na semana passada, sobre os briófitas, que hoje apresentei cerca de 20 mil espécies e são plantas de porte menor, que são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores. Pteridófitas, as mais conhecidas são as samambaias, que hoje se conhece cerca de 12 mil espécies. As gimnospermas, que se conhece cerca de 700 espécies, como exemplo as araucárias, e as angiospermas, que são essas plantas que produzem fruto a partir de uma flor. Então, a gente, independente se a flor é colorida ou não, se há a formação de uma flor, a gente tem angiospermas, tá? Então, nesse desenvolvimento, acredita-se que a partir de algas, variações genéticas em algas, foram surgindo novas características, por surgirem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí alguns falam, mas como que evoluiu de um ser mais simples e hoje elas não evoluem? Hoje elas evoluem, surgem novas espécies. Entre as plantas é muito comum a troca, a polinização cruzada entre as espécies, a produção de híbridos, e muitas vezes esses híbridos eles são férteis, né? Eles produzem outros indivíduos, as plantas sofrem mutações e vão surgindo novas características ou vão se alterando algumas características e sumindo outras. Então, a diversidade tende a aumentar. Então, essa diversidade gerou uma característica tão interessante que fez com que essas plantas sejam mais eficientes no ambiente. Então, veja que as angiospermas surgiram mais recentemente, no histórico evolutivo, né, nos últimos 140 milhões de anos, mas elas são muito mais abundantes em quantidade do que os demais grupos. Nós temos aí
plantas que têm a necessidade de ambientes aquáticos e plantas que conseguem sobreviver em ambientes mais secos. Então, as dificuldades para ocupar o ambiente seco têm relação com sustentação, mas principalmente com a desidratação. Quando a gente vê as características das briófitas, por exemplo, a gente fala de plantas que precisam de ambiente úmido. Agora a gente vai entrar, estamos em outubro, né? Vai entrar no período chuvoso e a gente vai ver várias calçadas que ficam próximos ou tem muitas árvores. Em algumas semanas, meses, elas vão ter como se fosse um tapetinho verde. Esse tapetinho verde, que são os musgos, eles são briófitas. E eles só vão surgir ali porque, quando estava no período chuvoso, essas plantas liberaram esporos e esses esporos ficaram ali pelo chão. E aí, agora, com a água disponível, eles vão novamente germinar, né? Eles vão eclodir e vão gerar novos indivíduos. Então, são plantas que precisam de umidade e são pequenininhas. São pequenininhas porque elas não têm vasos condutores, basicamente, esse é o principal motivo. Então, como as substâncias vão passando célula a célula, esse transporte é demorado. Então, não tem como você ter uma árvore de 50 metros de altura que não tenha vaso condutor. Então, o ciclo das briófitas, que é o que a maioria tem muita dificuldade, a gente tem que pensar que eles têm alternância de gerações. Na verdade, todos os seres vivos que a gente visualiza aí, se a gente for pensar em plantas e animais, tem uma alternância de geração que a gente pode discutir. Mas nessas plantas fica mais evidente. Quando a gente analisa aqui, ó, a planta adulta pronta para reprodução, ou aquela plantinha que a gente vê que forma aquele aveludado em cima da calçada quando está no período úmido, a planta fêmea tem na sua extremidade a produção de uma outra planta, que é chamada de esporófito, que é uma haste que se desenvolve e ela tem uma cápsulazinha. Essa cápsulazinha guarda ali dentro, ela produziu, né, e está armazenando ali para maturação, esporos. Ali no interior dessa cápsula, nesse esporófito, ocorre meiose, e essa meiose produz esporos. Para quem não lembra o que é meiose, breve review. A gente está falando de seres 2N, diploides, ou seja, todas as células que compõem o seu corpo têm o material genético duplicado, porque, lembra da gente, né, nós seres humanos como exemplo, nós somos a junção do material genético do pai e da mãe, então tudo é duplicado. Quando ocorre a meiose, ocorre uma divisão sucessiva nas células que divide esse material genético pela metade. Então, células que eram 2N passam a produzir células filhas N, que é a característica primordial aqui desses esporos. Quando esses esporos estão maduros, eles são liberados no ambiente. Se eles caem no ambiente úmido, eles vão germinar. E aí eles vão produzir plantinhas novas. E essas plantinhas têm a feminina e a masculina. Quando tem a disponibilidade de água, caem gotas de chuva em cima, por exemplo, e essas plantas já amadureceram sexualmente, as plantas masculinas vão produzir, aqui no gametângio masculino, o anterídeo. E esse anterídeo vai liberar pequenos anterozoides. E termozoides, lembra de espermatozoides, algo parecido? São os gametas masculinos da planta que, com as gotículas de água, podem chegar até as plantinhas femininas, fecundarem o arquegônio, aqui dentro da oosfera dela, e produzir essa hastezinha em cima da planta feminina, que é o novo esporófito, para seguir o ciclo reprodutivo. Então, por que aqui tem divisão meiótica? Para depois eles se juntarem e N mais N, anterozoide com oosfera, 1 mais 1 vai formar 2, um novo embriãozinho que vai se desenvolver aqui no esporófito sobre a planta. Então, o esporófito só se desenvolve sobre a planta feminina, certo? Essas são as briófitas. O exemplo mais comum para a gente, os musgos, que formam aquele tapetinho nas calçadas. E aí, quando a gente fala de pteridófitas, é um grande passo evolutivo. Quando a gente vê filmes como Jurassic Park, por exemplo, uma das coisas que é mostrado lá são uma grande diversidade de samambaias, ou de plantas parecidas com samambaias. Por quê? Lá no período Jurássico, Cretáceo, os estudos fósseis mostram que essas plantas dominavam o ambiente, elas ocorriam em muito maior quantidade.
No processo evolutivo, era quando elas estavam no ápice da sua distribuição no planeta. Então, o que essas plantas têm de característica? Elas apresentam vasos condutores, ou seja, eles têm xilema que leva a água até as folhas e floema que trazem material que é produzido a partir da fotossíntese para nutrir os tecidos. Então, isso faz com que elas possam ser mais robustas, maiores, né? Tem mais eficiência no uso da água. Quem conhece samambaia sabe que você não vê um caule nela, o caule ali é subterrâneo, né? Normalmente se planta ela num chachinho lá e fica um emaranhado lá que parece raízes, todo contorcidinho, que é o caule junto. E a reprodução dela só ocorre com disponibilidade de água. Por que ocorre com disponibilidade de água? Quando a samambaia adulta produz nos esporângios aqui por meiose os esporos, e similar ao que eu falei agora de briófitas, esses esporos têm que cair em um lugar muito úmido, né? Até meio alagado. Quem conhece das matas da nossa região sabe que normalmente em áreas próximas de rios, muito alagados, tem muita samambaia. Então, esse esporo, quando ele cai no ambiente úmido, ele germina e começa a desenvolver. E ele forma uma estruturazinha pequenininha, que é chamado de prótalo, né? E esse prótalo, ele tem o gametófito. Ele é um gametófito. Então, planta que produz gameta. Fito significa planta, gametas, né? Então, produz gameta. E ele tem tanto uma parte feminina, quanto uma parte masculina aqui no gametófito. Então, nessa parte masculina se desenvolvem anterozoidezinhos que são similares ou algo que a gente pode pensar como um espermatozoide que consegue nadar, se locomover na água e migrar até a oosfera aqui e fecundar a oosfera, formando uma nova plantinha, né, um zigoto e uma nova plantinha de samambaia que vai se desenvolver sobre esse prótalo e formar uma nova planta. A planta, conforme a gente conhece de uma samambaia, é um esporófito. E esse esporófito se desenvolve e se mantém por muito tempo. Se você tem samambaia em casa, você sabe que em determinados períodos do ano ela produz uns soros, que são as bolotinhas embaixo da folha. Em algumas espécies ela é mais pretinha, outras acinzentadas, outras esverdeadas. É bem nessa partezinha aqui onde são produzidos os esporos, né? É esse que é o esporângio. Por que você não produz um monte de samambaia na sua casa? Porque normalmente esses esporos caem no solo mais seco e ele não vai se desenvolver. Se você deixar ele cair em um solo muito úmido, com bastante encharcado, um alagado, ele vai formar novas samambaiazinhas, tá? Então essa que é a grande questão. Então aqui é nessa estruturazinha que ocorrem as meioses, né? E quando eles liberam os esporos no ambiente, é que esses esporos vão germinar. Bem legal, né? Então, o próximo assunto vai ser sobre gimnospermas, sequoias gigantes, araucárias, mas esse é o próximo assunto. Agora, a gente vai voltar para as nossas discussões e o que eu quero é que vocês façam a leitura, respondam as questões. Quem não respondeu as questões da semana passada, respondam. E aí, a gente segue com os conteúdos e com as discussões. Valeu?